Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de biologia, que vai ser agora à distância por enquanto, né? E antes de começar o conteúdo da nossa aula de hoje, eu queria lembrar principalmente aos alunos que não compareceram às nossas últimas aulas, que toda a frente 1, que era a nossa frente maior, né, com 16 módulos, todos os módulos já foram concluídos, tá? Então, eu gostaria que vocês me encaminhassem por foto mesmo no meu WhatsApp pessoal, foto das atividades para que eu possa estar corrigindo, dando devolutiva para vocês. Porque, afinal de contas, é bastante importante a gente estar com essas tarefas em dias, porque durante a execução da tarefa a gente surge algumas dúvidas, né? Então, fico à disposição de vocês para corrigir todas, encaminhem e eu dou essa devolutiva para vocês, tá? Quanto à frente 2, nós começamos o primeiro módulo na última aula e estamos no módulo 2 da frente 2 hoje. Ela é uma frente um pouquinho mais curta, uma frente só com 8 módulos. Tá, pessoal? Peço para que vocês deem uma olhada na frente 1, porque tem termos novos, afinal de contas nós saímos de citologia e estamos entrando em zoologia, então é bastante importante vocês lerem elas, estudarem elas, o módulo 1, para não ficar perdido de agora em diante, porque a gente vai estar falando da vida animal, tá? E também fico à disposição, sempre nas quintas-feiras, na nossa última aula, e nas sextas, primeira e segunda aula, para estar tirando dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Não sei como tá o ângulo aqui na câmera, porque eu não consigo ver agora, mas depois a gente vai ajustar, tá bom? Quero que vocês depois me deem um retorno sobre o áudio e tudo mais, se a letra tá legível. Eu comecei a gravar esse vídeo uma vez, então já vai ter algumas anotações aqui embaixo, e depois eu vi que não ficou tão bom. Saiu um pouquinho fora do ângulo, então vocês vão ver que já tem algumas anotações, mas é porque é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, tá, pessoal? Então, o tema da nossa aula é a vida animal. Vocês vão encontrar esse módulo, é o módulo 2 da frente 2, na página 317, tá? Estou, então, hoje com os alunos do primeiro ano do ensino médio, ou seja, no dia 26 de 3 de 2020. Bom, pessoal, lembra em citologia que nós falamos que uma célula, que é um indivíduo tão pequenininho, né, seja ele uni ou pluricelular, ele é tão pequeno, mas dentro dessa célula tem um monte de organelas, um monte de estruturas que desempenham várias funções, né? Isso a gente falando de uma única célula, ela desempenha várias funções. Aqui agora a gente vai estar falando de funções vitais de um ser vivo, de um animal, né? Não que uma célula não seja um ser vivo, mas de um animal que possui várias células. Então a gente está falando agora de indivíduos pluricelulares com funções vitais. Então a gente sempre vai relacionar essas funções vitais aqui de um animal com o grau de complexidade com relação à evolução. Então, quanto mais evoluído esse animal mais funções vitais ele tem, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai relacionar, eu relacionei, ó, quer dizer que eu já tinha marcado o tiquezinho aqui das funções vitais dos animais: proteção, sustentação, nutrição, depois me contem se essa letra tá boa, dá para entender. Circulação, respiração, excreção. Excreção a gente trabalhou bastante em citologia, porque a gente diferenciou secreção de excreção. Então, excreção aqui também tem a mesma função que tinha lá em citologia. E a integração. Tá, pessoal? Deixa eu subir aqui um pouquinho, para baixar aqui um pouquinho. Olha, eu já tinha feito até a anotação. Deixa eu ver como é que tá a colocação aqui. Isso. Bom, um termo que a gente vai usar bastante quando a gente fala em proteção é o tegumento, que eu já marquei aqui no meu primeiro vídeo, né? A gente vai falar bastante de tegumento. O tegumento nada mais é do que um revestimento externo, tá? Então, o que seria o tegumento no nosso caso? Nossa pele, né? Nossa pele é o nosso tegumento, nossa pele é o nosso revestimento externo do nosso corpo. Frutas, pessoal, frutas têm tegumento, né? A parte carnosa de uma fruta é o tegumento que está protegendo algo que ela tem de muito importante lá dentro. O que é de muito importante que uma fruta tem? A semente dela.
né? Então, vamos falar de um abacate, por exemplo. Um abacate, ela tem lá dentro dela aquele caroço grande, né? Aquela semente grande, e o que protege essa semente é o tegumento. Então, é uma proteção, né? De algo de importante que esse indivíduo tem. Em nós, o nosso tegumento é a nossa pele, que está protegendo algo que a gente tem de valioso, que é os nossos sistemas, os nossos órgãos, né? Então, tegumento, esse termo tegumento vai estar muito intimamente ligado à proteção, né? Então, o nosso tegumento, a nossa pele, né? Ele está protegendo, aqui no caso, de invasão de agentes patogênicos, por exemplo, de algum vírus, de alguma bactéria, né? Então, se eu corto aqui minha mão, faço uma lesão aqui na minha mão. Aonde eu criei essa lesão, vai ficar exposto para agentes patogênicos entrarem no meu sistema, né? Então, por isso que quando a gente se corta, um corte grande, corte feio, que infecciona e tudo mais, a gente tem que usar antibióticos, que é antibacterianos, né? Então, a gente tem que usar esses produtos farmacêuticos para estar protegendo o nosso sistema de invasão de hospedeiros patogênicos. Aí o que acontece? Nossa pele faz um monte de mitose, né? A histologia, e aí a lesão é reconstituída, o tecido é reconstituído. Então, nossa pele é o nosso tegumento de proteção, né? No nosso caso. Aqui eu já tinha feito duas marcações, ó. Seres terrestres e seres aquáticos. O nosso tegumento, né, esse nosso tecido de revestimento externo, em seres terrestres como nós, ele tem o controle de impermeabilidade relacionado à desidratação, tá, pessoal? Então, a gente tem que imaginar assim, por que controla a desidratação? Quando a gente bebe água, se automaticamente essa água fosse evaporada, nós ficaríamos desidratados. Então, em seres terrestres, o nosso tecido de revestimento, né, as nossas células e tudo mais, eles têm a função de controlar a impermeabilidade da água, né? Porque a gente se hidrata e entre os componentes da água, oxigênio, hidrogênio, né? Composição química da água, sais minerais, e eles desempenham papéis importantes no nosso sistema. Então, o que faz o controle para que a gente não desidrate é o nosso tegumento. Então, ele tem essa função de impermeabilidade. Já em seres aquáticos, a impermeabilidade está relacionada à intensa absorção de água. Vejam só, eles vivem em ambientes aquáticos, é água o tempo todo, água o tempo todo. Então, se a pele ou o tecido de revestimento desses animais aquáticos não controlassem a entrada de água, eles iriam explodir, né, de tanta absorção de água. Então, seria o contrário, né? Se a gente não controlasse, seres terrestres não controlassem, iria perder água, ia ter queda de água, né, de H2O, e ia ficar desidratado. E aqui em seres aquáticos era o contrário, ia ter tanta água entrando, que ia ter um excesso de água. Então, esse tegumento de proteção, ele faz esse controle da impermeabilidade para que não tenha falta e nem excesso de água. Então, pessoal, vou dar uma pausadinha aqui no vídeo agora, antes da gente falar de sustentação, só para ver como é que esse vídeo está ficando, se está ficando bem enquadrado. Tá joia? Até daqui a pouco.